Fica no Espírito. Tratar de liberdade para um povo que estava sendo recebido no cativeiro de Babilônia era o que se tratava essa carta. Combater falsas profecias, combater, aleluia, a um povo rebelde. E o que tem para nós nos dias de hoje essa carta, essa visão de palavra que Deus mandara o profeta Jeremias entregar em forma de carta, para que o povo entendesse que o que ele estava fazendo era para o bem, porque o povo precisava ouvir, precisava acontecer libertação. Para acontecer colheita, restituição, é necessário nós sermos livres de nós mesmos. Porque o Senhor veio a Jeremias todas as vezes, fazendo com que ele também, aleluia, pagasse um alto preço. Jeremias, desde menino, era consagrado, separado para sacerdote, e anunciando ali que ele iria sacrificar naquele dia. O Senhor toma a boca daquele menino. Eu sou um menino, disse Jeremias, mas o Senhor, Ele se agrada de quem está na presença de Deus como criança, de coração aberto. Sião quer dizer coração puro, limpo. Só quem sobe aos montes de Sião é quem tem, aleluia, as mãos limpas, coração puro, diz o salmista. E a palavra do Senhor disse: edifica em casas, no verso 5. Edifica. Aleluia. Como a gente sempre fala, quem comigo não junta, a palavra diz, vai separar. Deus está separando, aleluia, uma igreja que é purificada e é limpa. O teu executor, como disse ali em Êxodo, esse vai ser envergonhado. Êxodo 3. O Senhor ouviu o clamor daquele povo, estava cativo. Como esses estavam indo ao cativeiro de 70 anos. 70 anos. Jeremias declarava: ou se arrepende Zedequias, ou se arrepende o povo, ou vão ser levados, e foram levados. Em todo momento o Senhor me fala para pregar arrependimento. É como nos dias de João Batista. É para pregar arrependimento, igreja. Porque sem renúncia, sem tomada da cruz nas costas, nós não chegaremos. Nós não chegaremos. Mas o Senhor, para libertar um povo que canta e espera alegremente sair do cativeiro, Ele via carta e Ele diz: fica, planta, cria família, casa, porque o cativeiro vai terminar no dia exato. A libertação acontece através do sangue da nova e eterna aliança. Hoje, se eu e você buscar, se eu e você se arrepender, se eu e você clamar, porque certamente o Senhor ouviu a aflição daquele povo. No verso 7 de Êxodo, capítulo 3, e libertou. Foram 400 anos. Mas hoje, Senhor dos exércitos, Ele que foi à frente, como o próprio anjo, que era Jesus, como coluna de fogo e nuvem durante o dia, e coluna de fogo durante a noite, Ele continua cuidando da nossa família. Ele continua cuidando dos teus filhos. Ele continua cuidando dos casamentos da noiva. Porque é tempo da gente edificar, de somar, não de apontar, de acusar. Porque o opressor, o Egito, ficou para trás. É tempo da gente falar de liberdade. Um certo dia, a gente viu um negro pregando liberdade. Ele ganhou o Nobel da Paz, Pastor Luther King, Martin Luther King.
E ele pregou em silêncio, dentro das igrejas, em passeatas, para que houvesse ali uma verdadeira liberdade. Não são as nossas condições que determinam onde nós vamos chegar. Porque seja dentro do cativeiro, seja no meio do vale, seja no meio da fornalha, ele está lá. Fosse em Babilônia, ele estava lá. Ele estava no ventre da baleia, ouvindo a Jonas. Aleluia. Não adianta eu correr, nem largura, nem profundidade, eu não vou me ausentar da presença dele. Aleluia. Não é a nossa condição, não é o cenário, não é a humilhação que passamos, o vale, mas é a posição que a gente toma que determina o fim. Foi assim que Martin Luther King disse: a liberdade jamais é dada pelo opressor, ela tem que ser conquistada pelo oprimido. Glória a Deus. Temos que conquistar a força do reino de Deus, a força do joelho, a força da sabedoria. Então o propósito de libertação daquele povo tinha que ser através de semeadura, plantar, colher, mas frutos espirituais, frutos familiares também, porque muitas vezes a gente vem e prega na igreja, muitas vezes a gente prega com a Bíblia debaixo do braço, mas a gente esquece de pregar dentro da nossa casa, na nossa mesa, porque onde mais Jesus fala é na mesa. Aleluia, Jesus. Ele sentava-se sempre para celebrar na mesa, e na mesa ele celebrou várias ceias. Na mesa ele mostrou que foi no partir do pão que os discípulos de Emaús tiveram a verdadeira liberdade, viram quem era Jesus, porque ainda não tinham enxergado que ele havia morrido e ressuscitado. Ele havia morrido e eles pensaram que não havia ressuscitado. Então voltaram depois do partir do pão e dar graças. Então vamos nos lembrar de dar graças no meio do vale. Vamos nos lembrar de dar graça no meio da tempestade, porque ele continua no barco. E o propósito é semeando para colher fruto. A colheita só acontece, a libertação só acontece, a restituição só acontece quando nós verdadeiramente nos posicionamos e determinamos que não é sobre o cativeiro, é sobre quem eu sou para Deus. E verdadeiramente nós somos livres para adorá-lo, para beber o quanto quisermos dessas águas que nos dá vida. E o Senhor quer restaurar famílias aqui essa noite. Glória a Deus. Alegrai-vos no meio das dificuldades, como falou ali Tiago. Alegrai-vos, persevera. Aleluia. Porque restauração só acontece quando realmente somos libertos. Aleluia. Quando nós éramos até bem pouco tempo escravos do pecado, todos aqui já aceitaram Jesus. Todos aqui já creram, já viram, aleluia, já passaram por vales, continuam, aleluia, passando por desertos. Mas deserto é lugar da gente celebrar. É tanto que Deus disse: Faraó, liberta meu povo, porque eles vão celebrar a mim no deserto. Vai haver festa no deserto, crente. Está acontecendo um movimento nos céus para nos dar vitória. O céu só reage quando a gente age, se posiciona. Então se posiciona. Qual é a tua posição hoje? É de reclamão? Porque nós vimos o profeta Esdras pregando dentro do cativeiro. A primeira sinagoga foi ali dentro do cativeiro dos 70 anos da Babilônia. A primeira sinagoga aconteceu na Babilônia. Não é um lugar, é sobre quem nós somos. É sobre o quanto nós cremos que Jesus é que nos libertou verdadeiramente. Deus grande, aleluia. Glória a Deus. E ali Esdras pregou tanto. E ali fez o púlpito. E ali o rei da Babilônia
Artaxerxes, neto de Raíster. Eu sei que as horas correm, mas é necessário a gente falar. Outra carta foi dada. Abra a tua palavra aí em Esdras 7. Glória a Deus. 7 de Esdras. Aleluia. Santo é o Senhor. Verso 6 diz assim, ó. Como quem sonha, né? O Salmo 126. Foi um salmo após a libertação desse cativeiro. Como quem sonha, as nações jubilaram até. Os ímpios jubilaram. Grandes coisas fez o Senhor por esta nação. Aleluia. Esdras 7, verso 6 diz assim: glória, santo é Ele. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Ele lhe concedeu 10%, igreja? Não. O rei Artaxerxes concedeu àquele povo uma carta, dizendo tudo que foi roubado do templo de Salomão, não com essas palavras que eu digo hoje, mas tudo quanto foi tirado deste povo, o rei lhe deu uma carta a Esdras e aos demais sacerdotes e a todo o povo que estavam ali, em meados de serem libertos do cativeiro. Passou-se os 70 anos e Esdras estava lendo a palavra naquela sinagoga. Aleluia. Subiram ali a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, diz o verso 7. E aquela carta chegou até o povo. Aleluia. Levitas, cantores, porteiros, servidores do templo. Nós temos uma carta hoje. E Ele deu tudo para nós. Porque a nossa dívida foi rasgada. Então some. Quem é bom de matemática some. A dívida foi rasgada. O que é que nós temos? Só lucro. Nós hoje temos, aleluia, libertação. Esther que me nasce. Ele é a lâmpada. É o farol alto, como diz meu pastor Roberto Dantas. Né? Ele é a lâmpada. O Salmo 119, verso 105. E Ele é caminho e Ele é luz. Essa é a verdadeira libertação. É andar sobre toda essa promessa, ter essa carta, porque a primeira promissória foi rasgada, a cédula de dívida do pecador foi rasgada. Então é sobre ser liberto verdadeiramente no espírito, na alma e no corpo. Uma certa escrava foi comprada por aquele presidente Abraham Lincoln em 1800 e alguma coisa. E essa escrava ali, durante a escravidão, Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, ele lutou pela liberdade dos escravos. E ali, ele comprou uma escrava, foi até o leilão, e todos ficaram abismados.